Olá, meus queridos irmãos e amigos aqui do canal do YouTube. Que Deus abençoe sua quarta-feira, o seu dia, em nome do Senhor Jesus. Livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E graças a Deus. Olha só, quero compartilhar com vocês essa passagem bíblica, mas antes eu peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você inscreva-se e ative as notificações para não perder os nossos vídeos, tá bom? Deixa também a tua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é bom e assim poder alcançar mais pessoas para a honra e glória do nosso Deus. Meus irmãos, o que significa essa passagem bíblica? No contexto dessa mensagem, para mim não precisar ler para vocês, para não ficar muito longo, eu vou resumir para vocês. Os discípulos, eles chegaram até o Senhor Jesus e perguntaram: Senhor, quando será a tua vinda? E quando será o fim do mundo? E Jesus Cristo, ele disse que os sinais para que isso acontecesse seria guerras e rumores de guerras, que é o que a gente já tem visto hoje, não é verdade? Através da guerra lá da Ucrânia, através da guerra lá no Oriente Médio, enfim. E não somente isso, mas o Senhor Jesus Cristo disse que haveria pestes, haveria terremotos. Isso tudo já tem acontecido, né? Pestes não é somente em relação a doenças, que a gente vê como, por exemplo, nos últimos 2 anos atrás aí, em relação ao coronavírus, né? Mas às vezes essas pestes mesmo, como por exemplo drogas, entendeu? Você percebe isso nas cracolândias que hoje em dia existe, sendo que nem existia isso daí antigamente. Então são coisas que vai acontecendo, que vai surgindo como sinais e vai piorando a cada dia que passa, você percebe. Esse é o mundo em que nós vivemos hoje. E muitos seriam odiados por causa do nome de Jesus Cristo. A gente percebe isso através das perseguições que tem acontecido na China, na Coreia, em países diversos aí fora, a ponto de cristãos serem exterminados, né, fuzilados, muitas das vezes decapitados por amor ao Senhor Jesus. Então a gente percebe que esse mundo, ele só está indo de mal a pior. Tem a parte que fala também a respeito dos escândalos, haveria muitos escândalos. Por exemplo, recentemente apareceu um vídeo no YouTube de um rapaz que era um pregador do evangelho. Infelizmente ele postou a queda dele. Não precisava ele fazer isso, né? Porque acabou se tornando escândalo. Se ele pecou, era ele simplesmente fazer o que o Senhor Jesus Cristo manda a gente fazer, que é o quê? Fecha a porta do quarto, dobra o seu joelho e fala com Deus, que Deus que te vê em secreto. É o que está escrito se você quer falar com Deus. Mas não, ele quis se expor, ele quis falar da queda dele. Talvez ele estava tão atribulado, não que eu a julgue, mas sei lá, é o que ele quis fazer. E acabou ali expondo simplesmente o erro dele. Então, as pessoas, como que vai olhar para um pregador que caiu, por exemplo? Vai olhar para ele: poxa, esse cara aí, o que aconteceu com ele? Para que eu vou para a igreja? Sendo que o cara era um pregador e agora caiu. Então isso tem acontecido muito, meus irmãos, sabe? Pregadores que às vezes caem em adultério, que às vezes volta para o mundo, se desvia, às vezes até blasfema contra o Espírito Santo, porque às vezes se volta contra a presença de Deus. Muitos viram ateus. Então, infelizmente, a gente está vivendo nesse tempo que os dias são maus, entendeu? No versículo 11 fala a respeito dos falsos profetas, que enganaria a muitos. Deus sabe quem são essas pessoas. Eu não julgo, mas tem, por exemplo, coisas que a gente percebe que às vezes fica meio suspeito. Eu não vou, por exemplo, falar que é errado. Vou citar um pequeno exemplo para vocês aqui a respeito de votos, por exemplo, na Bíblia.
No Antigo Testamento, no meu entendimento, se fazia porque Jesus ainda não tinha vindo, né? Então, existia o voto de Ana, né? O voto de Jó. Tem diversos votos na Bíblia, na época do Antigo Testamento. E Deus, ele respondia. E, inclusive, ele responde até o dia de hoje, quem faz votos. Porém, como o Senhor Jesus Cristo, ele veio, ele morreu por nós, e a Bíblia diz que se a gente pedir algo no nome dele, vai acontecer se for da vontade de Deus. Ou seja, não tem necessidade da gente pegar e fazer um voto pedindo para Deus nos abençoar, com a bênção financeira, a bênção amorosa, enfim, até mesmo receber o Espírito Santo. E tem gente que faz votos a ponto de entregar-lhe um envelope de dinheiro no altar. Deus recebe, Deus abençoa essa pessoa se ela usar a fé dela. Porém, não tem necessidade de fazer isso, entendeu? Porque Jesus Cristo, ele morreu por nós e ele disse isso: você quer alguma coisa de mim? Peça no meu nome que eu vou te abençoar, eu vou te direcionar, eu vou te dar o meu Espírito, eu vou te dar o Espírito Santo. Mas às vezes as pessoas não entendem, porque eu acredito que talvez muitos falsos profetas fazem isso, entendeu? Com barganha na vida da pessoa, para que ela faça esses votos. Porém, eu mesmo, por exemplo, já congreguei em igrejas que eu vi muito isso na minha frente, mas eu não julgava. Até porque eu já vi diversos testemunhos de Deus abençoar a vida dessa pessoa. Inclusive, eu já fiz votos e Deus também me abençoou. Eu já tive essas experiências, tá entendendo? Porém, a gente fica meio que suspeito, sabe? Se a pessoa tá usando de má fé ali, ou se realmente é a fé dela, tá entendendo? Eu tô falando de quem tá ali na frente, no altar mesmo, sabe? Como um pregador, como um bispo, como um pastor, passando essa visão pro povo, né? Mas enfim, como eu não julgo, eu entrego isso na mão de Deus. Deus é quem sabe. Eu sei que tá aqui, ó, tá escrito: muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muitos. Então, meus irmãos, não está fácil a gente viver a palavra de Deus hoje em dia. Você tem que colocar isso na tua cabeça. Mas o versículo 13 diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, olha para Jesus. Se existe falso profeta, se você conhece alguém assim do tipo, não olha para o falso profeta, não julgue também, entendeu? Olha para Jesus. Se você vê algum irmão na igreja que porventura não está andando de conformidade com a palavra de Deus, faz você a tua parte e olha para Deus, entendeu? Faz você a obediência de acordo com a palavra de Deus. Se você vê pessoas se traindo umas às outras, se você vê pessoas se degladiando entre uma e outras, se odiando, faz você a tua parte em amar o próximo, em se esforçar. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível. Entendeu? Jesus Cristo, ele mesmo disse para a gente ser a luz da terra e o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, o mundo é triste, é angustiante, porque é fácil, sabe, você observar que o mundo está errado. Quando você vê uma pessoa do seu lado fazendo aquilo que é errado, fumando, bebendo, usando droga, se prostituindo, ouvindo músicas com letras obscenas. Tá entendendo? Então é muito fácil de você se corromper se você estiver como uma pessoa fria espiritualmente, que não lê a Bíblia, que não ora, que não jejua, que não vai para a igreja, que não congrega. Então coloca uma coisa na tua cabeça pra gente finalizar aqui, ó. Versículo de número 13 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, se o mundo quer se corromper, faz você a tua parte em não se esfriar espiritualmente, a ponto de você não fazer parte dessas pessoas que são do mundo, entendeu? Que hoje estão até satisfazendo as vontades carnais do corpo dela, o que a alma dela deseja, né? A ponto de fazer aquilo que é errado, que ela sabe que é errado, porém ela se comporta como se fosse tudo normal, tá entendendo? Então,
faz você a tua parte no que está escrito no versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, este que será salvo. Então você quer ser uma pessoa salva realmente, a ponto de você poder dormir, sabe? Colocar a cabeça no seu travesseiro, descansar e falar, graças a Deus, não tem nada na minha mente que me condena. Se eu falecer aqui dormindo, ninguém, sabe? Nenhum demônio vai poder vir até a mim, pegar minha alma e levar para o inferno. Por quê? Porque eu estou salvo, eu estou liberto do pecado. Eu já confessei meus erros para Deus. Eu me esforço em viver como uma pessoa que não é do mundo. Eu estou me esforçando em viver, em agradar a Deus, em não fazer parte dessa geração que está se esfriando espiritualmente, está perdendo o amor, né? Que é o que está passando que é o que está mostrando nessa passagem bíblica. E o amor é em relação a amar a Deus primeiramente, né? Se você ama a Deus, então você ama o próximo, você ama obedecer a Deus. E isso é a maior demonstração de que você quer ser uma pessoa salva. É você não deixar o amor se esfriar, é você não deixar de se esforçar em obedecer os mandamentos de Deus. Isso é amar a Deus. Amém? Então que você possa guardar essa mensagem no teu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica firme até o fim. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz.